Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 16 de setembro. Nós estamos com um alimento diário dessa série, Os Ministros da Nova Aliança. Esse é o volume 6, Embaixador de Cristo. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 23. Quando sou fraco, então é que sou forte. Ó Senhor Jesus, não é a força humana, não é a fraqueza humana, Senhor Jesus, mas é realmente a gente perceber que nós precisamos depender de Cristo, né? Depender do Senhor. Ó Senhor Jesus, Ele está contando conosco, Ele quer nos fazer ministros adequados, né? E para isso a gente precisa buscar a sua vontade. A gente não tem liberdade de fazer aquilo que a gente quer, se realmente a gente deseja agradar a Deus, cooperar com Deus em todas as coisas. Para isso a gente precisa exercitar o Espírito. Pelo exercício do nosso Espírito, o Senhor vai nos concedendo Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar na palavra profética, na sua palavra atual. Sabedoria, para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, assim a gente vai tendo mais clareza, mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que isso alcance os seus filhos e assim nós nos tornemos cooperadores no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Atos capítulo 20, versículo 31. Ó Senhor Jesus. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 14. Ó Senhor Jesus. Eis que pela 3ª vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Ó Senhor Jesus. Capítulo 13, versículo 1. Esta é a 3ª vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda questão será decidida. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. Romanos capítulo 12, versículo 3. Ó Senhor Jesus. Pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, o contexto histórico da 2ª epístola de Paulo aos Coríntios. Ó Senhor Jesus. Hoje veremos o contexto histórico de 2 Coríntios. A primeira visita de Paulo a Corinto foi quando ele levantou a igreja naquela cidade. Depois de certo tempo, foi informado de várias situações negativas que havia ali. Na primeira carta aos Coríntios, ele lidou com várias dessas questões. Vemos nessa carta 11 tipos de problemas graves, desde divisão e fornicação até maneiras inadequadas de conduzir as reuniões e os serviços da igreja. Naquela ocasião, Paulo escreveu aos Coríntios como um pai, com o espírito de correção, repreendendo-os e admoestando-os. Mas ele também apresentou 20 aspectos de Cristo, mostrando aos coríntios que a solução para os problemas é Cristo e sua cruz, Cristo Jesus e este crucificado. Ó Senhor Jesus. Paulo mencionou sua 3ª visita aos coríntios. Embora não haja registro da 2ª viagem, ela provavelmente ocorreu quando o apóstolo estava em Éfeso, cidade na qual permaneceu 3 anos e de onde escreveu a primeira carta aos Coríntios. Essa 2ª visita foi rápida e deixou Paulo decepcionado, conforme lemos a seguir. Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza, porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? E isto escrevi, para que quando for,
não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós de que a minha alegria é também a vossa. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Vemos aqui o apóstolo Paulo revelando sua vulnerabilidade e fraqueza. Ele abriu o coração aos coríntios, mostrando quem realmente era. Ó Senhor Jesus! Mas qual era o motivo de tamanha tristeza? É que na segunda visita a Corinto, ele percebeu que a igreja estava com um sério problema. Os coríntios, por sofrerem a influência dos judaizantes de Jerusalém, passaram a duvidar de seu ministério e da autoridade de seu apostolado, demonstrando preferência pelos apóstolos e líderes de Jerusalém e menosprezando Paulo, seu pai espiritual. Esse é o pano de fundo de toda a segunda epístola aos Coríntios. Leiamos: nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Lendo como está no original grego: nós, porém, não nos gloriaremos além da medida, mas de acordo com a régua que Deus nos demarcou, que Deus nos distribuiu e que se estende até vós. Ó Senhor Jesus! Nas semanas anteriores, vimos que, embora a obra fosse uma só, Deus demarcou aos 12 apóstolos o ministério para os judeus. Jesus lhes disse para sair de Jerusalém e ir até Samaria, Judéia e até os confins da terra. Todavia, eles não obedeceram e permaneceram em Jerusalém. Por essa razão, Deus levantou Paulo e lhe comissionou os gentios. Por isso, ele disse não se gloriar além da medida, porque sabia que Deus havia mensurado algo para ele. Ó Senhor Jesus! O apóstolo continuou a dizer: porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneiras engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação. Ó Senhor Jesus! O que Paulo relatava aos coríntios era que eles estavam inseridos na medida que o Senhor lhes confiara. Contudo, os judaizantes de Jerusalém saíram de sua esfera de atuação, causando problemas entre os coríntios. Estes passaram a questionar o ministério e o apostolado de Paulo. É como se Paulo dissesse: eu não entrei na área deles, eu não passei dos meus limites, eu não intervim onde eles servem, mas eles vieram e intervieram onde eu sirvo. Paulo deixou claro seu descontentamento com a situação. Ó Senhor Jesus! Irmãos, Deus distribuiu a cada um de nós uma medida para que o sirvamos. Assim como o apóstolo Paulo, precisamos respeitar o limite de atuação que o Senhor nos demarcou, não indo além ou aquém dessa linha. É assim que nos colocamos debaixo de sua restrição. Como vimos anteriormente, o que temos na vida da igreja é um caminho apertado e uma porta estreita. Não temos liberdade de fazer o que queremos. Infelizmente, no meio cristão, há muita autopromoção. Todavia, sigamos o exemplo do apóstolo Paulo, que se submeteu ao limite que Deus lhe impôs. Da mesma forma, podemos citar nosso amado irmão Dom Guiulan, que já nos deixou, o qual jamais se autopromoveu, mas pelo contrário, sempre se colocava debaixo da restrição do Senhor. Ó Senhor Jesus! Amados, oremos para que o Senhor nos revele qual é a medida que Ele estabeleceu para cada um de nós e sejamos fiéis naquilo que Ele nos comissionou. Esse é o serviço do ministro da Nova Aliança, que agrada a Deus. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! E aqui tem a pergunta, como que nós nos colocamos debaixo da restrição de Deus? Ó Senhor Jesus, exercitando o Espírito, não fazendo aquilo que a gente quer, mas buscando diante do Senhor a sua vontade, buscando aquilo que lhe agrada. Ó Senhor Jesus, precisamos ser sempre esse que tem o coração de fazer aquilo que Deus deseja, de cumprir a sua vontade. Os apóstolos
foi dada a eles uma comissão, mas eles não obedeceram. Senhor Jesus, Deus não veio julgando, subjugando, fazendo um monte de coisa, mas não levantou uma outra pessoa que tivesse esse coração. É isso que o Senhor está procurando em nós, um coração de cumprir sua vontade. Ó Senhor Jesus, nós não podemos desprezar aqueles que nos dispensam vida. Precisamos sempre perceber, né, o que está vindo como vida para cada um de nós. E assim a gente vai se manter, né, debaixo da restrição de Deus, né, debaixo da vida de Deus, daquilo que realmente pode cumprir o seu querer. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós precisamos perceber, né, que nós estamos perto do tempo do fim. Né, a gente viu já, né, no dia de ontem, né, irmão, tocou um pouco ali na questão da grande tribulação. Ó Senhor Jesus, né, nessa conferência, a conferência acabou agora nesse final de semana, o irmão tocou bastante ali a respeito da volta do Senhor, né, foi passando ali ponto por ponto, não deu tanta explicação, ó Senhor Jesus, mas foi mostrando para nós ali que a vinda do Senhor se aproxima, Senhor Jesus, e nós precisamos nos tornar adequados. Para isso a gente precisa ver qual é a esfera de ação de Deus, ó Senhor Jesus, não podemos exceder, né, por isso que Paulo está mostrando aqui, olha, Deus demarcou uma esfera de ação, e Paulo mostrou, olha, para mim, Paulo, né, a minha esfera de ação são os gentios, né, Senhor Jesus. Né? Então eu cheguei com o Evangelho de Cristo até a cidade de Corinto, preguei o Evangelho em obediência ao Senhor, depois vieram os judaizantes que não foram enviados para cá pelo Senhor, porque se fossem enviados pelo Senhor, iam ser um comigo, Senhor Jesus. Né? Eles vieram aqui para causar confusão, porque estão debaixo de uma outra esfera, não é obediência ao Senhor. Então, né, Deus me mandou até vocês, mas Deus não mandou esses judaizantes até vocês. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, se tivesse mandado, seríamos um na palavra, e não iam causar problemas de divisão, Senhor Jesus, problemas de preferência, problemas de palavra, evangelho e Cristo diferentes, Senhor Jesus. Mas Paulo mostrou para eles algo, né, que eu ganhei muito aqui, Senhor Jesus, aqui nessa leitura aqui de 2 Coríntios 10, versículo 14 e 15. Senhor Jesus, falou para eles, olha, eu não ultrapassei o meu limite como se eu não devesse ter chegado até vocês. Senhor Jesus. Né? Ele mostrou, olha, essa palavra para judeus não era para ter chegado para vocês. Eu estou pregando para vocês um Cristo e esse crucificado. Não estou falando de Cristo judeu, mas estou falando de um Cristo que estendeu a sua vida, estendeu o seu evangelho até os gentios. E eu tenho clareza a respeito disso, e é isso que eu estou trazendo para vocês. Os judaizantes estão querendo levar vocês para um evangelho, né, que inclui as coisas judaicas, ritos e outras coisas que vocês não compreendem, porque não é a vida de vocês, não é a esfera de vocês, Senhor Jesus. Então eu não estou me gloriando fora de medida, porque isso aqui não é um trabalho que Deus deu para outra pessoa, mas Deus deu esse trabalho para mim. Mas a esperança que eu tenho é que a vossa fé cresça. Se vocês aprenderem a receber a palavra que vem de Deus, a palavra que vem de Cristo, vocês vão perceber o meu trabalho entre vós. Aí sim eu vou ser engrandecido, Senhor Jesus, dentro da nossa esfera de ação. Ou seja, o Paulo estava falando, olha, eu não estou indo para outro lugar, para um outro evangelho, como se tivesse que receber um outro evangelho. Não, Deus separou para vocês esse evangelho que eu estou pregando, não é outro evangelho. Então vocês estão dentro da minha área de atuação. Só que para vocês perceberem realmente o valor desse evangelho, vocês precisam exercitar o Espírito. Porque eu vim para vocês não com ostentação de linguagem, eu vim para vocês pregando o evangelho cheio do Espírito. Então para vocês compreenderem, vocês precisam exercitar o Espírito. Se exercitar o Espírito, vocês vão receber a fé. Se a fé em vocês crescer, vocês vão compreender. Ó Senhor Jesus. Hoje da mesma forma, o irmão cita aqui o irmão Dong, né, que nós temos esse ministério. Ele precisa ficar claro para nós. O nosso ministério é um ministério de edificação da igreja, é um ministério de levar a palavra profética, de levar a palavra de Deus. Mas tem alguns grupos cristãos que não aceitam isso. Senhor Jesus, alguns pastores que não aceitam. Mas há pastores, não vou ficar citando nomes aqui porque a intenção não é essa, a intenção é a gente perceber. Por exemplo, há pastores da igreja A. Digamos que a liderança geral, né, da igreja A
não aceite a editora Árvore da Vida, não aceite a palavra que vem dos irmãos, a palavra do irmão Dong e tal, e agora a palavra que está vindo através do Pedro Dong, do Ezra, do Miguel, né, do André. Senhor, essa palavra de direção para nós, digamos que a liderança em geral não aceite, né, da igreja A, mas há pastores da igreja A que recebem essa palavra, Senhor Jesus, que percebem que isso vem de Deus, porque eles estão ali buscando a direção de Deus. Aí acontece, vem essa liderança, né, descobre que os pastores estão ali recebendo essa direção, estão lendo os livros e chegam para eles e falam: olha, a gente não quer que vocês recebam essa palavra. Ó Senhor Jesus, eles interferem numa esfera que Deus está vindo e Deus está abençoando. Aí alguns têm discernimento espiritual e falam: tudo bem, mas ali, pelos bastidores, por trás dos panos, continuam tendo comunhão conosco, continuam lendo, mas não fazem mais isso publicamente, mas continuam dispensando vida. Eles ganharam, né, essa condição que Paulo está falando. Eles cresceram na fé e começaram a perceber que essa é uma direção de Deus, que isso está sendo benefício para aqueles que Deus confiou para eles. E aí eles continuam, Senhor Jesus. Mas há alguns que aceitam a interferência daquilo que não é a direção de Deus. Mas já há, por exemplo, a igreja B, que existem alguns pastores individualmente que não aceitam essa palavra, mas a liderança deles já viu, já creu, já percebeu que essa palavra da editora que está vindo e tal é uma direção de Deus para que ele continue crescendo a igreja B. Né? Alguns irmãos acham que essa palavra vai chegar e vai tirar os irmãos dali, vai levar os irmãos a ser desobedientes. Não, é a palavra de Deus. A gente viu aqui, né, que a obra de Deus é uma só. A igreja A, B, C, D, qualquer igreja, né, qualquer grupo cristão, qualquer denominação, pertence a Deus. Né? Embora haja trabalhos diferentes, uma só obra. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Mas existe aquilo que está sendo enviado por Deus para gerar vida, e tem aqueles que estão agindo em ciúmes, assim como os judaizantes. Não, tem que fazer isso aqui, não pode aceitar isso aqui, ó, esse aqui não vem de Deus e tal. Mas quem cresceu na fé, quem ora a Deus, está percebendo. Hoje o que mais a gente percebe, né, que quando a gente vai ter comunhão com pastores e tal, ó Senhor Jesus, aí realmente, aí entra aqui o que o Senhor está mostrando para nós. A gente precisa ir diante do Senhor e o Senhor nos revelar qual a nossa esfera de ação. Se a gente chegou na igreja A ou na igreja B, e ali há uma situação ali contrária, Senhor, a gente precisa ir diante do Senhor. Talvez aquele pastor não seja para você alcançar, mas talvez tenha pessoas ali para serem alcançadas. Então a gente precisa ver e respeitar e esperar o tempo de Deus. Talvez você alcance uma pessoa ali e a liderança ali não seja uma com essa palavra e vai chegar ali, vai falar alguma coisa e tal. Nosso intuito não é brigar. Mas aí, aquela pessoa que foi alcançada, ela precisa ir diante de Deus e perceber o que está trazendo vida e o que não está. Ó Senhor Jesus. Né? Hoje, graças ao Senhor, nós temos pastores hoje, né, que já têm essa clareza. Nós não estamos vindo aqui para tirar ninguém, mas para ajudar o ministério a crescer, porque o ministério faz parte da obra de Deus. Tem pastores que já têm essa clareza, nos recebem muito bem. Né? Alguns ali vão, né, quando descobrem que a gente está tendo comunhão com o pastor fulano de tal. Alguns descobrem e vão lá, né, vai lá e falam: não receba esse irmão, não receba livro e tal e tal e tal. Aí esses pastores, às vezes, né, não tem esse discernimento e falam: não quero mais papo com vocês. Aí ele precisa passar por certas experiências e tal. Aí o Senhor sempre age, né? O Senhor vai lá, leva esse pastor a conhecer outros pastores que conhecem, aí mostra para ele qual é a dificuldade, isso e aquilo, eles abrem a porta. Mas a gente faz o quê? Né? Para nós, todos os filhos de Deus são filhos de Deus, independente de estar no A, B, C ou D. A gente vai, quando a porta está aberta, o Senhor nos dá paz, a gente vai. Quando não está, amém, a gente aguarda o tempo de Deus. É isso que o Senhor está mostrando para nós. A gente precisa perceber a esfera de ação de Deus. Os judaizantes não percebiam isso. E aí geraram um problema. E Paulo, toda 2 Coríntios foi ali para tratar esse problema. Esse é o plano de fundo de 2 Coríntios. Estavam desprezando o apostolado de Paulo. Estavam desprezando a palavra profética.
estavam desprezando a direção de Deus para respeitar outras pessoas que não estavam preocupadas com a edificação daqueles irmãos. Ó Senhor Jesus, a intenção deles não era ir ali e cuidar dos irmãos, era só causar confusão. E aí, isso às vezes o que acontece? Os pastores vêm, recebem a palavra, recebem o livro, veem isso como um cuidado de Deus, vêm outras pessoas, falam para eles que não é, aí eles ficam lá. Antes estavam orando a Deus, buscando o Senhor para ter alguém que cuidasse, alguém que ajudasse ele em certas situações, e ninguém se apresentava. Aí chegam os livros, chega a palavra, ele recebe um cuidado, vê aquilo como de Deus e tal, aí vem outro e traz uma palavra negativa. Aí às vezes eles acatam isso e depois percebem, peraí, olha, eu orei a Deus, Deus enviou esses irmãos, enviou essa literatura, eu estava sendo cuidado, veio outros pastores importantes com renome e tal, e vieram e falaram comigo, e aí eu passei a não ouvir mais, não querer mais essa literatura, não querer mais irmãos, mas eles foram embora e eu continuo com o problema. Ó Senhor Jesus. Aí ora o Senhor, aí o Senhor vai lá e fala, olha, contate esses irmãos novamente, lê o livro novamente. Aí ele fica ali às vezes relutando e tal, e quando resolve voltar a isso e recebe ajuda, volta a nos contatar, mas às vezes passou um período, às vezes passou um ano, passou 2, ou passou alguns meses. Senhor Jesus, mas a gente precisa fazer o quê? Ir diante do Senhor, para que esses irmãos percebam que nós não passamos a medida que Deus nos deu. Se nós chegamos a esses pastores, chegamos a esses ministérios, chegamos a esses irmãos, é porque Deus nos colocou ali. Mas existe toda uma situação, é a régua de Deus. Cada um precisa se colocar diante de Deus. É isso que Paulo estava falando para os irmãos, e isso fica de lição para nós. Nós vamos sempre diante do Senhor. Se o Senhor nos deu um irmão, depois aconteceu alguma confusão, uma situação, e o irmão já não quer mais estar conosco porque ouviu falar negativo, ora ao Senhor. Ó Senhor Jesus. As pessoas podem resistir à nossa pessoa, à nossa palavra, mas não podem fazer nada contra a nossa oração. É que a gente realmente ore e busque diante do Senhor. Nós não temos liberdade de fazer aquilo que a gente quer. A gente vai atrás dos irmãos, a gente vai buscando, né? O caminho é estreito, a porta é apertada, Senhor Jesus. Mas a gente está aqui para fazer aquilo que o Senhor quer. Ó Senhor Jesus. Não estamos aqui para nos autopromover. Quando vinham pessoas que começavam a falar mal do irmão Dong, falava mal do ministério, mal da editora Árvore da Vida, a gente chegava, não, vamos lá e vamos esclarecer. O irmão Dong falava assim, não, deixa eles lá. O Espírito vai mostrar. Ó Senhor Jesus. E é isso que a gente precisa perceber. A gente precisa ir diante do Senhor e deixar com que o poder do Espírito venha. Paulo falou isso para os coríntios. Olha, eu não vim com ostentação de linguagem. Eu vim com demonstração do Espírito e de poder. Então se a gente está trazendo o Espírito e a pessoa quer o Espírito, Senhor Jesus, ela precisa de um tempo para que cresça na fé. Ó Senhor Jesus, como o Senhor falou aqui para os coríntios, se vocês crescerem na fé, vocês vão perceber. Aí sim eu vou ser engrandecido, porque vocês vão perceber que eu estou aqui pelo Espírito. Pastores, que eu tenho comunhão com vários pastores, que já perceberam, né, a comunhão da fé. Senhor, já perceberam qual é o Espírito, né, qual é o sentido de levar livro, de ter comunhão e tal. Esses pastores já perceberam isso. Né? Podem vir outros falar mal, eles já perceberam, não, aqui é ajuda espiritual. Aqui é Deus que mandou essa pessoa, não abra mão dela. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, não é porque o Márcio ele é uma pessoa muito boa. Não, é porque o Márcio está aqui, ele foi enviado a mim pelo Senhor. Então eu não abro mão do Márcio porque ele está trazendo para mim Espírito. No dia que o Márcio não trouxer para mim palavra espiritual, não me ajudar a levar o Espírito, eu vou descartar ele. Mas até então, ó Senhor Jesus, ele está aqui debaixo da medida de Deus. E é isso que a gente tem que perceber, né, Senhor Jesus? A gente veio aqui trazendo a solução para o problema dos irmãos, e qual é? Cristo e sua cruz. Cristo Jesus e este crucificado. Ele está preocupado com doutrina, não vamos nos meter na doutrina de ninguém, Senhor Jesus, mas a gente vai levar palavra. Por isso que Paulo viu ali, Paulo ficou decepcionado porque tinha levado tanta palavra, foi visitar os irmãos e não estavam duvidando de tudo, porque não estavam exercitando o Espírito, não estavam percebendo ali a esfera que Paulo estava atuando. Por isso mostrou, olha, nós estamos aqui na medida da régua de Deus, nós não ultrapassamos isso, nós respeitamos. Nós estamos aqui não para se autopromover,
Estamos aqui para promover, eu estou aqui para promover a editora Árvore da Vida, estou aqui para promover o apóstolo, não, nós estamos aqui para promover a vontade de Deus. E para isso a gente precisa estar no Espírito. Não estamos entrando numa esfera que Deus demarcou para outros. Estamos aqui indo atrás daqueles que estão realmente indo diante do Senhor e orando. Senhor, me ajuda. Me dá uma ajuda espiritual, me ajuda a edificar a igreja. Ó Senhor Jesus, a obra de Deus é uma só. Mas Deus demarcou esferas diferentes por causa de situações diferentes. Ele teve que medir porções diferentes. Mas hoje o Senhor quer alcançar os pastores, quer alcançar os irmãos que realmente têm buscado na fé, Senhor Jesus, né? A sua esperança, o seu alicerce. E para isso o Senhor está contando conosco. Nós não vamos exceder o nosso limite, porque nós vamos agir na esfera do Espírito. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.